Oi, aqui é o André e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre por que não devemos usar punição. Então, basicamente, a punição ela não afeta somente a resposta que foi punida, ela afeta toda uma classe de respostas. Então, por exemplo, imagina que você tem um aluno que fez um comentário ofensivo. Ou então ele fez algum comentário e você puniu a resposta com alguma bronca. Então, digamos que daqui para frente ele passe a não cometer mais comentários ofensivos, né? Porque você puniu a resposta. Mas também ele pode começar a deixar de falar, né? Ou seja, diminuir a frequência de falar, né? De forma geral. Então, não só para você como professor, mas também para outros professores e até mesmo em casa. Então, é claro que esse é um caso um pouco mais extremo, mas quando você pune, você não está somente punindo aquela resposta, mas outras também. Então, esse é um dos motivos pelos quais você não tem que utilizar da punição, certo? Um outro motivo é basicamente os sentimentos associados à punição. A gente sabe que os sentimentos, eles são uma mistura de respondentes, operantes, enfim, e contexto. Enfim, tem controvérsias quanto a essa definição, mas se a gente entende sentimentos dessa forma, a gente pode entender também que quando a gente utiliza a punição, né, nós podemos estar associando aí alguns eventos a sentimentos ditos negativos que vão prejudicar o sujeito, como a ansiedade, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho lá uma dificuldade com prova. Aí, por quê? Porque um dia eu tirei uma nota baixa e o professor me humilhou na frente de todo mundo. Então, eu posso começar a, depois nas próximas provas, entender que está vindo algum aversivo e já começar não só a fugir da prova, mas emitir alguns respondentes com o que eu chamo de ansiedade. Então, a punição ela também tem pode ter esse poder de provocar alguns sentimentos ditos negativos, né, pela sociedade, como a ansiedade, entendeu? Tem essas questões, né, dos sentimentos, tem também prejudica um pouco a variabilidade comportamental, porque imagina que uma pessoa que frequentemente é punida, ela tem menos do que a gente chama de iniciativa, né? Por ela ser frequentemente punida, meio que ela pode entrar numa questão do que a gente chama de até um desamparo aprendido, né? Então, assim, punição, 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 já era aí uma questão de tipo, não vou fazer mais nada. Então, a variabilidade comportamental diminui e a própria iniciativa. Bom, esses são alguns dos motivos pelos quais você não tem que usar punição. Eu vou te dar alguns motivos pelos quais usar punição. Quando você não tem mais o que fazer com reforçamento positivo, você já tentou de várias formas, e um grupo de pessoas, né, um grupo de pares que estão antenados, né, que estão sabendo muito daquele caso lá e tudo mais, eles realmente entenderam que reforçamento positivo não vai mais dar jeito naquele caso, ou seja, é uma últimas das últimas opções, e mesmo assim ele tem que ser brando, né, tem que ser, não pode ser algo muito intenso, ele tem que ser acompanhado também de reforço positivo quando for feito respostas adequadas também. Então é assim que a gente deve usar a punição e por que não usar também. Isso que eu falei no vídeo, tá? Espero ter te ajudado. Um grande abraço.